Você acha que é possível diminuir o trauma cirúrgico antes da cirurgia? Eu vou mostrar nesse vídeo aqui como que eu considero que seja possível. O que vai fazer diferença no momento da sua cirurgia? São 3 etapas. Você tem um intraoperatório e que a maioria dos esforços são concentrados aqui. Mas antes do intra, a gente tem o pré-operatório. E depois do intra, a gente tem o pós-operatório. Isso daqui é o que eu considero o momento da cirurgia. Para a gente ter resultados aqui embaixo, resultados mesmo expressivos, a gente precisa ter harmonia entre esses 3 pontos chaves. Então, como que eu vou melhorar ou diminuir o trauma cirúrgico aqui? São alguns pontos que eu considero importantes. No pré-operatório, o que você vai preocupar em explicar para a paciente que tem chance dela ter alta precoce? Por que isso, Marcelo? Porque a paciente, ela já entrando para a cirurgia achando que ela vai ter alta precoce, e você explica isso através dos seus resultados, ela já vai ter a conscientização que ela precisa levantar, por exemplo, que ela precisa caminhar, que ela precisa ir ao banheiro para urinar logo depois da cirurgia, que ela precisa beber líquidos, fazer a movimentação, que daí melhora o retorno do trato gastrointestinal. Isso tudo vai fazer diferença. E ela não vai querer, vocês vão perceber que ela não vai querer ficar internado um período prolongado. Isso diminui até a chance de infecções hospitalares, diminui o custo para todo mundo, ou as operadoras, ou quem está pagando a paciente. Então, isso é extremamente importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai calcular uma estratégia para diminuir o seu tempo cirúrgico. Como que você vai fazer essa estratégia? A estratégia é simples, é a padronização dos seus procedimentos. A padronização dos seus procedimentos vão fazer com que você, através de uma metodologia sistematizada, vai repetir sempre igual. Começar pelo mais difícil, definir limites anatômicos, definir o ponto de entrada e o ponto de saída e os referenciais da sua cirurgia e vai tirar apenas o necessário. Sempre fazendo igual. Isso vai fazer com que, com o tempo, você diminua o seu tempo cirúrgico. E isso vai diminuir a morbidade do intraoperatório. Outra coisa, a gente tem um protocolo muito conhecido que a gente chama de protocolo ERAS. Esse protocolo, com o link aqui para vocês verem, tem 2 horas falando só do protocolo ERAS, que ele faz com que a gente tenha uma melhor performance desse momento inteiro da cirurgia. Ele foca nesses 3 pontos para você conseguir o que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Diminuir a morbidade do trauma cirúrgico. E uma das coisas que é muito importante é diminuir aqui o uso de drenos e sondas. Então, e a hidratação? Como que funciona? A paciente, ela começou a beber água, você tira a hidratação venosa dela. É claro, gente, a gente sempre avalia caso a caso, mas aqui eu estou falando da maioria das nossas cirurgias. Não são cirurgias, por exemplo, de exenteração pélvica, cirurgias de citorredução com hipertermia intraabdominal. Essas cirurgias, com certeza, elas vão ficar internadas um pouco a mais do que a imensa maioria dos procedimentos que a gente faz. Mas até nessas cirurgias, a gente tenta diminuir o tempo do uso disso, caso seja necessário, de drenos e sondas, e a hidratação. A partir do momento que a paciente começou a beber água, ela já pode tirar a hidratação dela. Aí você vai fazer uma hidratação de expansão volêmica. Diminuir o volume urinário, por exemplo, através de indicadores, por exemplo, do débito urinário. Através desses indicadores você expande a paciente, mas você continua dando a alimentação para ela via oral. Isso tudo baseado na aceitação da paciente. Então, estes são alguns pontos que podem fazer diferença. No pós-operatório, o que é interessante? A gente evitar, e daí faz a diferença aqui, ó. Aqui a gente vai tentar evitar eventos tromboembólicos. A gente tentar só no pós, com deambulação precoce, com medicação aqui para fazer anticoagulação da paciente, quer seja profilática ou terapêutica, vai fazer muita diferença se você pensou aqui e explicou aqui o que ela vai precisar fazer depois da cirurgia, como, por exemplo, a deambulação precoce. O que ela vai precisar, o que a gente vai fazer no intraoperatório, que é o uso de medidas profiláticas, como, por exemplo, bota pneumática, as perneiras,
que a paciente vai ficar em posição de litotomia, ela não comprima a panturrilha da paciente. Aquelas cirurgias prolongadas e que a paciente seja uma paciente com fatores de riscos consideráveis, que ela faça essa medicação aqui no pré-operatório 12 horas antes da cirurgia e depois mantenha de forma profilática até a alta dela, que pode você algumas vezes considerar 28 dias depois, e hoje em dia a gente sabe que existem medicações via orais, não precisa só ser injetáveis, isso faz com que a gente tenha maior aderência da paciente ao uso desse tipo de medicação. Então, tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, baseado sempre no pré-operatório, no intra e no pós-operatório, faz com que você diminua e pense sempre na morbidade do seu procedimento cirúrgico. A gente fazendo isso tudo, a gente tendo esses esforços em pontos que nós fazemos a diferença, a gente tem um objetivo final, que é a alta precoce. E é essa alta precoce que faz com que a gente tenha os melhores resultados em cirurgia. Para isso, você deve pegar esses resultados e fazer uma planilha de indicadores. Só assim você vai ver como que está a evolução da sua curva de aprendizado e ver se, por exemplo, o seu tempo cirúrgico tem diminuído, se você tem conseguido diminuir o número de drenos, sondas em termos de dias, se você tem dado a alta precoce cada vez menos e suas cirurgias vão ficar cada vez melhores, eu tenho certeza disso. Espero que essa dica aqui possa ajudar vocês. Toda semana a gente tem vídeo aqui nesse canal. Para que você possa receber alguma notificação do vídeo, é só você clicar aqui embaixo. Se você não inscreveu no canal ainda, se inscreva. Só clicar aqui embaixo no sininho e você ativa ele para que você receba o conteúdo nosso, tá bom? Um grande prazer estar aqui e um grande abraço. Até o próximo vídeo.